E aí galera, essa é a verdade nua e crua sobre Montevidéu. Boa noite galera, beleza? Mais um vídeo aqui, ainda é sábado. Nós viemos aqui no centro de Montevidéu porque é carnaval aqui. E tem uma galera reunida aqui no centro, tem um pessoal da terceira idade dançando ali. Estão dançando tango e frevo e... Frevo acho que não, eu não sei o nome das danças. Mas tango enfim. mesmo. Enfim, tivemos a ideia de gravar algumas dicas aqui de Montevidéu. A Dani fez tipo um roteirinho com tópicos do que a gente pode falar pra vocês. Qual seria o primeiro, Dani? Couchsurfing. O primeiro Couchsurfing. Couchsurfing é um site onde nativos de qualquer país pessoas em sua casa. recebem estrangeiros e não tem custo nenhum. É um site que tem gente de tudo quanto é tipo, é lógico, você tem que dar uma olhada antes, olhar também as avaliações, mas é um site relativamente seguro, porque para a pessoa cadastrar lá e se dispor a oferecer um quarto ou uma casa, ele tem que responder muitas perguntas pessoais e tem verificação e tem um monte de burocracia. Então, o primeiro dia a gente foi de Couchsurfing na casa de um nativo aqui. Foi bem bacana, com alguns poréns. Mas assim, vamos falar o lado positivo, né? O lado positivo, ele levou a gente pra visitar, assim, a cidade ao redor inteira. E foi super legal, ele foi contando a história pra gente. Então, assim, se você vem pra Montevidéu mesmo, tem lugares que são pontos turísticos. Mas se você tá com Couchsurfing, ele mostra pra gente lugares que a gente não viria como turista, só se a gente fosse moradores. Então, assim, é muito legal. Isso. Muito Realmente, legal mesmo. logo quando a gente chegou, a gente já chamou ele para dar uma volta, a gente não tinha almoçado, levou a gente ali num restaurante próximo da casa dele, é um bairro mais no interior, já não é no centro. Depois levou a gente para conhecer algumas praças e alguns parques. Parque seria de árvore mesmo. Foi muito bacana, ele era muito atencioso, muito... como que fala? Tava ali disposto a ajudar pro que precisasse. Ele fez playlist brasileira pra receber a gente. Ele é chefe de como cozinha. ele é chefe de cozinha, ele quis cozinhar pra gente na janta. Então assim, super legal. A gente recomenda o Couchsurfing, só que antes, deem uma olhada no tipo da casa de quem tá te hospedando. Lá vai ter todas as informações. E olha se tem alguma avaliação de outras pessoas, né? Pra ver se realmente é seguro, se realmente compensa. No nosso caso, né, o porém que o Alif falou antes foi porque a gente não fez isso. Como a gente não falou direto com ele, como que foi? Você falou com uma amiga dele, isso, né? Uma amiga dele que que indicou, ele. isso. Então a gente não conseguiu ver foto, então a gente veio meio que na loucura e acabou que chegou um quarto que não dava pra nós dois. Não dava pra gente continuar. Então a gente, logo em seguida, a gente tava andando por Montevidéu, achou um hostel bem bacana. E aí a gente ficou com ele. A gente já tá nesse hostel faz 4 dias, é bem no centro mesmo, é tipo umas 3 quadras antes da avenida principal, que é a 18 de julho, é como se fosse a Paulista aí de São Paulo. Mas vale a pena tentar o Couchsurfing, porque é gratuito, né, e você tem a experiência de ficar como nativo. Se você tá fazendo uma viagem cultural, ou um intercâmbio que seja, é bem interessante isso, porque você vai aprender muita coisa que tipo, é fora da visão de turista. Qual que era o segundo tópico? Segurança. Nós percebemos que aqui em Montevidéu aparenta ser muito seguro, você veja pouca polícia na rua e você realmente se sente seguro andando. Você não tem medo de assim andar com bolsa, com mochila, ou tirar dinheiro na rua, sei lá, vai comprar um sorvete. Você não fica assim tentando esconder a carteira pra... A gente sabe, a gente mora em São Paulo, né? A gente sabe que em São Paulo a gente tem que ficar olhando tudo ao redor. Aqui não, é muito tranquilo, você anda de boa na rua. O pessoal também, assim, tipo, te passa segurança, então é muito legal. Sim, e isso não é fala de turista, porque você não vê ninguém preocupado com isso. A gente não vê polícia, pra começar, então eu acho que a gente meio que para assim, né? Se você não vê polícia, porque não precisa dela. Mais aqui no centro, porque eu já vi que tem alguns bairros que são bem perigosos. Que é mais pesado. Assim. Tem um, se não me engano, que chama Cerro, assim, alguma coisa assim, e disseram que é um pouco mais perigoso. Mas ainda assim é bem segura a cidade. Valores, galera. Valores. Montevidéu, assim, é o Uruguai em geral, acho que ele é o terceiro país mais caro da América Latina, então assim, é caro. É tudo muito caro. Tudo muito caro, principalmente alimentação. Sim. Você vai comprar um lanche, você não paga menos de 20 reais, um lanche tipo bem pequeno. Hoje a gente comprou um chivito e foi em torno aí de uns 30 reais cada um.
O prato é muito grande, vem muito bem servido, mas ainda assim é um preço muito caro pagar num lanche. É. Sorvete também, a gente comprou uma bola de sorvete e ficou R$5. Sim. Então assim, é legal porque você tem que experimentar as coisas aqui, né? Você tá aqui, você quer experimentar uma comida típica, alguma coisa nesse sentido, vale a pena por conta disso, mas fica muito caro. E além dos restaurantes que são caros, mercado também é um pouco caro. A gente vai comprar as Bem coisas caro. e realmente o preço é muito mais alto que o Brasil. Vamos supor, um pacote de arroz aí de 500 gramas é em torno de R$10 convertendo. E a gente tem que converter porque a gente trouxe em real, a gente não trouxe em peso. Então... E assim, lógico, hoje mesmo a gente foi lá pra Três Cruzes, a gente achou um mercado na rodoviária super barato. É. Então, que assim, se você for mais longe, você acha. Mas se você tá aqui no centro de Montevidéu, precisa comprar comida aqui, você vai pagar um preço muito caro. Sim. É caro mesmo. E quando fala que é caro, pode ter certeza que realmente é caro. Tem coisa que é tipo 3 vezes a mais que o Brasil. No Brasil a gente acha caro. Nossa, hoje assim, o que me revoltei, a gente comprou um pacotinho, aqueles de tempero pronto que vem alho e cebola, tipo pimenta do reino, mas é alho e cebola. A gente pagou acho que R$8, gente, em 100 gramas. O que aí no Brasil a gente compra R$2,99, assim, R$3, chorando, né? Mas é muito caro. É tudo muito caro Então mesmo. assim, você tem que vir preparado pra gastar, porque é muito caro mesmo. Qual que é o próximo? Transporte. Transporte. Aqui realmente transporte público é barato. Uber é o mesmo preço que o Brasil, valor. né? Não muda. Só que a gente teve problema. Por quê? A gente pegou 3 Uber até agora. 2 deles, eles fizeram um caminho muito mais longo. Então ficou tipo, muito mais caro. Daí o que eu fiz? Logo quando eu cheguei, eu vi o valor que chegou no meu e-mail, né? O recibo da Uber. E daí eu já reportei. Reportei pra Uber e eles fizeram o estorno na hora pra mim. Mas o transporte em si é barato. E o trânsito é muito tranquilo também, gente. Sim. Assim, você não fica muito tempo no trânsito, ônibus passa toda hora. Se ele for comparar com o Brasil, não tem nada a ver, porque o trânsito aqui funciona, é muito tranquilo e transporte público também dá muito certo. Sim, o legal também é que tem uma faixa só para ônibus, tipo São Paulo, tipo algumas cidades aí do Brasil. Só que aqui realmente funciona, os carros não entram nessa faixa e o ônibus segue direto. Então rapidinho você tá no seu destino. Passeios gratuitos. Passeios gratuitos é um ponto muito positivo, porque tem muito museu aqui, tem muito lugar para visitar e é tipo é muito próximo um do outro. E são todos gratuitos, a maioria é gratuita. Tirando um prédio que é enorme, que é um dos prédios um dos maiores prédios da América do Sul. Da América do Sul, que teria que pagar uma taxinha. Daí acabou que a gente não foi porque chegou um casal de brasileiro lá, eles chegaram atrasados e eles já estavam esperando para fazer essa visita, então a gente cedeu para eles. Mas no geral, o museu, você entra de graça, tem visita, tem guia de graça. Panfleto. E é muito interessante. A gente recebe panfleto em tudo que a gente entra, a gente recebe panfleto explicando a história, tudo em português, que eles perguntam se a gente é brasileiro. Então é super legal, muito bacana. Então um ponto positivo é porque você pode vir para Montevidéu, principalmente aqui no centro, você consegue fazer muito passeio sem gastar nada. Você vai gastar andando. Ou se você não tiver preguiça de andar, você pode pegar um ônibus a 34 pesos, que seria mais ou menos uns R$4 e já era. Outra coisa que eu vi também, a gente não fez, mas eu vi em alguns blogs falando que eles dão, se você for nas praças, em alguns lugares eles dão um mapa para turista. Não mereci, meu amor. Não mereci, meu amor. Sim, em alguns lugares eles dão mapa. Acabou que a gente nem foi procurar isso, mas talvez, se você for procurar, a gente foi tentar achar numa lojinha que vendia, mas era muito caro o mapa, que nem era tudo isso, então a gente não pegou. Ah, falando em mapa, outra coisa legal é que o pessoal daqui é muito receptivo. A gente já teve problema de localização algumas vezes, para chegar em algum lugar, para chegar em algum hostel. E tipo, quando a gente perguntava pro pessoal, eles se dispõem a ajudar realmente. Eles pegam o celular, abrem o mapa deles. Pegava a internet deles, abria e mostrava, tirava print, sabe, não dava pra gente. Explicava quantas quadras era, pedia pra tirar foto pra não se perder de novo. Eles são muito atenciosos, realmente gente, ajuda muito. Uma dica pra vocês que estão saindo aí do Brasil, faça o roaming se vocês forem usar celular aqui fora. Porque senão você vai ter que comprar um chip, que ele dura só 10 dias. E é com um número novo. Um número novo, então muda muito, você não usa um pacote de dados. O lado bom é que em praça, normalmente os Wi-Fi são livres. Então legal, mas assim, nada melhor do que você fazer... Aí no Brasil mesmo, você entra em... Acho que da própria internet deve conseguir fazer, ou então ligando na central da Claro. Ou na sua operadora e fala que você quer usar internacional, que eles vão te falar como faz. A gente não fez isso e a gente tá meio que sofrendo um pouco.
Porque às vezes a gente precisa ir pra algum lugar, a gente queria usar a internet. O lado bom é que tem essas pessoas super legais de Montevidéu, que eles falam pra gente onde tem que ir, onde fica, então eles são super legais. E outra coisa, na maioria das praças aqui, não só praças, mas como restaurante, tem Wi-Fi. Wi-Fi sem senha, então você pode sentar ali e usar. Tem praça que eles liberam por apenas 15 minutos, daí depois você tem que dar uma volta e quando você voltar você consegue usar de novo. Então é bem legal que você consegue usar Wi-Fi mesmo com um chip aí inativo. Limpeza é o último tópico. Sim. Né? Então, assim, a limpeza, duas coisas eu acho de limpeza a gente tem que falar, lado positivo e negativo. O lado positivo é rua. Você não vê rua suja, não vê papel no chão. Pelo menos aqui no centro, né? O pessoal não joga lata de coca, essas coisas assim. Cigarro, bituquinha de cigarro, né? Porque como a maconha aqui é livre, a gente vê pouco. Até por ser liberado, a gente deveria ver muito mais, mas não tem muito, é bem limpo. Em compensação, em relação à comida, se você vai em lugares assim, mais mercearia, padaria, você vê a comida toda exposta. Realmente. Então assim, gente, pão, pizza, enfim, um monte de coisa aí que tem exposto, eles não passam pano, nada, você vê a mosca em cima. E aí a pessoa chega e pede pra comprar, eles vão lá e dão de boa. Isso é verdade. É cultura. É cultura. É cultura. É cultura. É costume. Talvez se a gente ficasse aqui um pouco mais, a gente também entraria nessa vibe. Mas como a gente é mais, tipo, tem que estar tudo guardadinho, deu um choque, assim. Que a nossa cultura é do tudo guardadinho. A gente exige isso no Brasil, né? Então quando você chega, você tem um choque, mas acaba acostumando. Então, assim, tudo depende, assim. A gente falou em valores também de alimentação. Tem restaurante mais em conta, então tudo é questão de pesquisa. Não entre no primeiro, anda mesmo, procura, veja, pergunte, se informe, que aí você consegue achar um lugar mais em conta. Não só restaurante, mas tudo, eu acho. Principalmente casa de câmbio. Por quê? A casa de câmbio aqui que você consegue trocar R$1 por 8,1 peso ou 8,4. Hoje a gente achou o maior até agora, que foi de 8,55. Quando a gente chegou, a gente trocou um pouco no aeroporto, porque a gente não tinha nada para poder pagar um Uber ou um táxi ou alguma coisa assim. Então, nós trocamos lá no aeroporto e foi, eu acho, 6,5, alguma coisa assim. A gente perdeu muito dinheiro lá. Sorte que não trocamos muito, a gente trocou acho que R$200 cada um. Mas compensa assim, se você não tiver cartão de crédito para usar Uber ou se quiser usar ônibus, troca tipo R$100. Que vai dar certinho para você pegar Uber, Uber não, é ônibus. Então, e quando você chegar no centro, você procura uma casa de câmbio que troque melhor. E avalia os valores para poder trocar. Outro ponto curioso para se falar é quanto às roupas aqui em Montevidéu. O que seria, Dani? Gente, eu não sei se vocês são da minha época, mas se vocês são, vocês vão saber. Lembra da Ruge, o grupo? Que elas usavam umas plataformas, umas botas assim com saltos bem grandes. Aqui usam muito isso, não bota, mas sandália, desse sentido. Tipo, com aquele salto grande. Muito alto, parece uma melissa em cima, mas o salto é alto. Eu acho que é uns 20 centímetros de verdade. Elas usam assim, parece ser muito confortável. Mas é muito diferente. Eu não sei se é porque elas são mais baixas, as meninas são bem baixinhas. Elas usam assim, a gente vê muito. Vê nas lojas vendendo, é caro pra caramba. Algumas tem até umas franjas em cima, uns negócios tipo muito Lady Gaga. É caro, assim, eu vi mais ou menos R$230, é bem caro. E elas usam muito. A gente, talvez se a gente conseguir, a gente coloca umas fotos pra vocês verem. E assim, e short de menina, eu mesma tava meio receosa de usar meus shorts. Porque assim, não são tão curtos, mas são Brasil, né? E eu falei, não sei se eu uso e tal. Aí eu cheguei aqui e elas usam shorts muito curtos, assim, aquele shortinho bem curtinho mesmo de lavar calçada que eu usou. Mas é um short curto, então assim, não tenha vergonha de vir de short pra cá. Tá, tudo bem, não precisa também ser um short muito curto, porque elas moram aqui, elas são acostumadas. Mas assim, é um short curto, achei que elas eram mais reservadas, mas não, é bem tranquilo, bem brasileira mesmo. Quanto aos meninos, o que eu percebi? Eu já falei no outro vídeo a respeito do cumprimento. Quando eles chegam em grupo assim de amigo, eles cumprimentam com um beijo no rosto. E não tem vergonha, isso aí não fere a masculinidade deles de forma alguma. Não deixa tipo, eles menos machos. Aqui é totalmente normal. E em alguns lugares no Brasil o pessoal faz isso, principalmente em igrejas evangélicas. Eu sou evangélico, então pra mim não vejo muita coisa diferente. Outra coisa é short. Comprimento de short também. Sim, o comprimento dos shorts eles é muito curto também, é bem acima da coxa, do joelho. Acima do joelho. Sim. Né, os meninos aí no Brasil, a maioria pelo menos, tudo usa shortão. short no joelho pra baixo do joelho. Aqui ele não é só 3 dedos mais pra cima.
ele é colado. É, É um shortinho bem grudadinho mesmo. é então, bem diferente. é diferente. É um ponto que a gente gostaria de falar. É. Mas é basicamente isso. É de dicas, Montevidéu. né? De Montevidéu. Aí amanhã a gente chega em Punta e fala mais com vocês. Sim, e depois tem um próximo país aí que a gente pretende visitar. Provavelmente na semana que vem, no final de semana que vem a gente já tá indo pra lá. E vai ter muito vídeo ainda, beleza? É isso e até amanhã. Beijo.